Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Quero lembrar a você que nos ouve dos nossos cultos presenciais às 18 horas no domingo. Estamos ainda cumprindo aqueles protocolos para podermos prestar um culto a Deus mais seguro, com mais responsabilidade. Então, nosso desejo, o nosso pedido, melhor dizendo, é que você procure fazer a sua inscrição prévia para o culto. Isso nos ajuda a nos organizarmos melhor para poder recebê-lo melhor também. Lembrando que neste próximo domingo, domingo que envolve esse feriado de carnaval, não haverá atividades no domingo pela manhã. A Escola da Caminhada faz o seu recesso para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós só teremos o culto das 18 horas. Quero convidar você também a participar conosco dos nossos encontros diários de oração às 20 horas através do Google Meet. Segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira, nosso culto através do YouTube. Lembrar também de você orar pelos seus irmãos. Nós temos pessoas enlutadas, já passou aquela fase complicada da Covid, e outros são os motivos de luto na nossa igreja. Por outros motivos, por outras enfermidades, famílias têm sido envolvidas nesta experiência tão dolorosa da partida de um ente querido. Nós precisamos continuar orando e nos preocupando com isso, ao mesmo tempo que nos cuidamos também. Nós cremos que a vacinação é um bem, como diz Tiago, todo bem vem do alto, do Pai das luzes. E tudo que é bom é promoção de Deus para a nossa vida. Eu queria que você recebesse isso desta maneira e que compreendesse que a vacinação é uma mordomia do corpo, é tratar bem com aquilo que Deus nos deu. Isso vale para todas as faixas etárias, inclusive as crianças. Se você tiver algum sintoma ou tiver alguma suspeita de ter contato com alguém que estava com Covid, você deve simplesmente se impor a sua quarentena. Nos avise da sua ausência por este motivo, porque nós vamos orar por você, pela sua cura, pela plena restauração da sua saúde. E você se impõe a sua quarentena. Também por irmãos que passaram por cirurgia, vamos continuar orando, não somente pelos que passam pela cirurgia, mas também pelos seus cuidadores. Às vezes a pessoa pede oração por alguém que está enfermo e nós precisamos nos lembrar que quem cuida do enfermo precisa ter energia dobrada, força física, força mental, emocional, forças espirituais, porque agora ela precisa dar conta de dois. Então vamos sempre orar por esses cuidadores e por suas famílias também. Nossos jovens também, que vários entrando na faculdade. Nós temos o caso de jovens que vão morar longe de suas famílias. Nós precisamos orar por eles e envolvê-los com oração e com os nossos cuidados, para que este tempo na faculdade seja um tempo de bênção para a vida deles, eles possam tanto ser abençoados com tudo que aprenderão ali, como também ser abençoadores daquelas pessoas com as quais eles vão conviver, podendo especialmente falar de Jesus ou demonstrar Jesus para estas pessoas. Queria então convidar você a fechar os seus olhos para orarmos mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos porque vai se encerrando já o segundo mês deste ano. Ó Deus querido, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui nada nos tem faltado e nós louvamos o teu nome por isso. Nós te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos para perceber todas as bênçãos, cada uma delas, que o Senhor traz sobre a nossa vida e renova diariamente. Ó Deus querido, mais uma vez coloca as tuas mãos curadoras, ó Deus, sobre os enfermos, sobre aqueles que passaram por cirurgia. Ó Deus, visita-os no leito. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor
Use os médicos, os medicamentos, as estruturas, os funcionários, ó Deus, tudo e todos, ó Deus, para trazer bênção sobre a vida daqueles que te buscam. Nós te pedimos, ó Deus, por este país. Ó Deus querido, nos ajuda, nos abençoa, ó Deus, para que haja mais emprego, para que ninguém passe fome. Ó Deus querido, nos ajuda, ó Deus, para que a economia deste país se levante. E, ó Deus, aqueles servos humildes teus que precisam deste trabalho possam recebê-lo de tuas mãos. Abre, ó Deus, esta porta de emprego, de trabalho, de oportunidade, para que cada um possa com dignidade suprir as necessidades da sua família. Abençoa a tua igreja também, ó Deus, que onde cada um estiver, possamos iluminar, possamos ser luz e sal e abençoar a vida daqueles que nos cercam. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor já tem feito e desejando, ó Deus, colocar a nossa vida no teu altar. E nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, vamos meditar na palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." E ele respondeu: "E o que foi?" Eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje, de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entendem?" suspirou Jesus. "Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória?" Então ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: "Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi." Então ele foi com os 2. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras?" Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e os seus amigos reunidos ali, dizendo: "Aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou. Simão o viu." Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho
e como o reconheceram quando ele partira o pão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. A partir do verso 13 está escrito assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, venha nos conduzir, ó Deus, ao centro da tua vontade, que ele nos quebrante para nos formar novamente à imagem de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Nós temos meditado durante este mês sobre alguns encontros que existem pelo caminho, no caminho de Damasco, de Jericó, de Jerusalém e, finalmente, agora no caminho de Emaús. Eu gostaria de pensar com você a respeito deste encontro que estes 2 discípulos de Jesus tiveram com ele. Uma caminhada onde nós encontramos discípulos conversando sobre os últimos acontecimentos que envolviam a religião, a política, a vida daquela comunidade ali em Jerusalém. Todos estavam envolvidos com estes assuntos. Este assunto tinha viralizado, como se diria hoje, naquele momento. E aqueles 2 discípulos saindo de Jerusalém, indo para outro povoado,
falavam exatamente das últimas notícias. É interessante que eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido, tendo algum tipo de entendimento do que se tratava, e por isso eles falam, aquele que morreu é um profeta, ele era reconhecido diante de Deus, do povo, mas eles não tinham ainda um discernimento espiritual da amplitude, da profundidade de quem era aquele que havia sido crucificado. Então, na mente deles, esse Jesus era apenas um profeta muito poderoso diante de Deus e do povo e cujas promessas não haviam sido cumpridas. Aliás, as promessas haviam sido frustradas porque eles diziam: nós esperávamos que ele redimisse, libertasse a Israel, mas ele já está morto há 3 dias e as nossas expectativas aqui foram frustradas. Nós estamos voltando para a nossa cidade, estamos deixando tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, porque perdemos a esperança, não há mais esperanças, porque aquele que vinha prometendo a vida está morto já há 3 dias. É interessante que essa falta de discernimento que envolve outras áreas da vida. Eles conversam sobre um assunto que eles têm um pouco de entendimento, mas não têm o pleno discernimento espiritual sobre quem era Jesus de fato. Mas quando Jesus se aproxima deles, eles continuam ainda sem esta consciência, sem ter capacidade de discernir que Jesus está com eles. Quando nós pensamos em Jesus e sabemos que Jesus é Deus, e que ele tem essa capacidade de saber todas as coisas, e nos esquecemos como aqueles homens não puderam ter discernimento naquele instante de que ele sabe de todas as coisas, da intenção do nosso coração e dos perigos que o nosso coração corre. Aqueles homens não tiveram a consciência da presença de Jesus, dessa presença espiritual que os cercava. Eles estavam voltando como quem tivesse deixado lá em Jerusalém a Jesus, como se aquela mensagem de esperança, aquela boa nova do Evangelho tivesse ficado para trás. E na realidade eles continuavam sendo envolvidos, porque continuavam inclusive a falar sobre este mesmo assunto, continuavam envolvidos por esta atmosfera que é a presença de Jesus, a sua companhia não apenas os cercando, mas se aproximando deles, chegando bem próximo para que eles pudessem ter conhecimento, ter percepção, ter esse discernimento, não apenas de que ele os cerca, mas de que ele está próximo, de que ele está interessado em intimidade, em andar em intimidade com estes discípulos. O que nos chama a atenção, então, é que Jesus, diante das suas dúvidas, dos seus questionamentos, creio que Jesus pergunta: mas do que vocês estão falando? Não é porque Jesus não soubesse, mas porque queria que aqueles discípulos verbalizassem, para que eles mesmos tivessem maior consciência das suas carências. E então que Jesus, mesmo admirado com a falta de discernimento deles, vocês custam a crer o que as Escrituras já vinham falando. Se você pensar que naquele instante fazia 400 anos de um silêncio profético, então significa que aquelas Escrituras estavam ali sendo pregadas, ensinadas, trocadas em comunhão, em conversas há mais de 400 anos. E é quando Jesus então vai trazer as Escrituras para este relacionamento, as Escrituras como palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês tudo que as Escrituras falam a meu respeito e que tudo que aconteceu e está acontecendo tem a ver com as promessas de Deus. As Escrituras, então, vêm promover comunhão. Aquele que sabe mais e muito mais, que é Jesus, compartilha com aqueles que sabem menos, para que eles possam então ter a mesma alegria, receber a mesma direção e corrigir o ânimo. Jesus
é o Deus encarnado, Jesus é o Cristo ressurreto que está com eles, que tem toda a consciência do que está acontecendo e precisa trazer aqueles 2 discípulos para este mesmo patamar, para esta mesma consciência. O ânimo destes discípulos é transformado nesta comunhão com Jesus, nesta comunhão em torno da palavra. Essa conversa de Jesus é que mexe com eles e é por isso que eles dizem a Jesus: fica conosco, já é tarde. Eu fico imaginando eles dizendo assim: olha, essa prosa está tão boa, isso está aquecendo o nosso coração. Algumas versões dizem que a palavra de Deus ardia em seus corações, o que queimava, esse é o testemunho deles. Olha, vamos continuar isso aqui, a gente pode varar a noite nesta conversa. Eles têm então, as Escrituras ajudam a transformar o ânimo deles e o desejo pela presença de Jesus, um desejo pela explicação das Escrituras. Eu quero saber mais, fale-nos mais, conte-nos mais a respeito disso. Eles declaram que este ânimo em seus corações foi mudado. Aquele assunto todo que eles tinham ficou para trás de fato. Eles falavam sobre acontecimentos que eles não entendiam, mas agora eles estavam desejosos de saber o esclarecimento que as Escrituras tinham para a vida deles. É assim que existe essa importância da comunhão neste momento. As Escrituras ardem no coração e elas são importantes porque elas fazem isso, elas têm o poder de transformar o nosso ânimo, de tirar as dúvidas, de dar direção para a nossa vida. É interessante que quando Jesus entra e então parte o pão, como numa celebração da ceia, é neste momento de comunhão que os olhos dos seus discípulos são finalmente ou plenamente abertos. Tinham muitas dúvidas, mas ao caminhar com Jesus, as Escrituras começam a esclarecer e mudar o seu ânimo. E naquele momento da mais íntima comunhão, quando o Senhor parte o pão, finalmente os seus olhos são abertos, o trabalho todo está plenamente completo. E é interessante então que existe a importância das Escrituras que nos esclarecem, que fazem arder o nosso coração. Essa comunhão na mesa do Senhor que abre definitivamente os olhos e finalmente então a proclamação que mobiliza as suas ações. Eles não podem ficar parados. Eles precisam compartilhar com os outros discípulos tudo o que havia acontecido. Todos nós precisamos de um caminho de Emaús em nossa vida. Eu me lembro, por ter sido criado na igreja, quantas vezes, e na minha adolescência eu gostava muito de futebol, e 5 horas da tarde era o horário do jogo naquele tempo. E a gente tinha as uniões às 17, às 18 horas, bem na hora do jogo. E algumas vezes eu confesso a você que dava um desânimo, a gente trabalhava bastante, a gente chegava cedo na igreja, tinha culto, EBD, ensaio do coral, depois ia para a congregação, passava a tarde lá pregando e às vezes dava fome, a gente passava em casa, se arrumar melhor e se você passa em casa você não quer sair. E tudo isso feito a pé, dava alguns quilômetros no domingo para poder fazer isto. E eu aprendi uma coisa muito cedo, que todas as vezes que eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu deveria me esforçar para ir. Porque algo de especial iria acontecer naquele culto para mim. É como se o inimigo soubesse assim, olha, se eu deixar ele ir, ele vai ser abençoado. Então eu vou tentar impedir ele de ir. E meus irmãos, invariavelmente, talvez eu nunca tenha passado a experiência de ir a um culto que eu não tivesse vontade de ir e não sair de lá profundamente abençoado. Parece que enquanto nós estamos caminhando e projetando e criando as possibilidades, será que eu vou, será que eu não vou? Se eu ficar, eu posso descansar mais, amanhã é segunda-feira, era o dia de trabalho logo cedo, eu estou cansado, e você vai falando sobre tudo e pensando sobre tudo e colocando todas as possibilidades diante de você.
E a gente precisa, nesse instante, de ter discernimento, porque talvez a gente conheça muitas coisas, mas não conhece todas as coisas, não conhece tudo. Então, ter esta consciência de que precisamos buscar discernimento espiritual, de que nós precisamos buscar esta consciência desta presença de Jesus ao nosso lado, nos cercando, com a consciência daquilo que nós estamos planejando, arquitetando e sabedor também dos perigos que corremos ao acompanhar os nossos próprios sentimentos e desejos, dos abismos que nos aguardam quando a gente vai atrás simplesmente dos nossos desejos. E aí a importância da palavra, daquela palavra que Deus traz diretamente ao nosso coração, das Escrituras sendo expostas durante este encontro comunitário, reunidos em torno da palavra, de tal maneira que a palavra arde em nosso coração, de tal maneira que o nosso coração palpita, dá taquicardia na gente quando a gente fala assim, nossa, Deus sabia que eu precisava ouvir isto. Se eu não tivesse vindo aqui, Ele não teria falado comigo. Que experiência tremenda quando a gente ouve Deus falar conosco. Tem um auditório com 100, 300, 500, 2.000 pessoas, não importa. Parece que Deus vem para andar do meu lado, se assentar do meu lado, como aqueles 2 discípulos, cutuca a gente assim e fala, você está entendendo? E a gente meio sem saber e daqui a pouco os nossos olhos são desvendados para as Escrituras e elas se apresentam a nós como palavra de Deus para nós, para você especificamente. Não importa as outras pessoas naquela reunião, aquela palavra veio para você. Não é a palavra do pastor, como se ele soubesse, alguém tivesse fofocado sobre a sua necessidade para ele. Não, é Deus falando com você, você não tem dúvidas, você fica feliz do pastor ter dito aquelas palavras, você fica feliz porque Deus falou com você, o seu coração se enche de alegria, fica queimando de tal maneira que você também não pode se calar. Ao terminar você fala assim, Deus falou comigo. E quando alguém pergunta, você fala, não, Deus já falou comigo. Deus ouviu, Deus me tratou de maneira tão pessoal. Meus irmãos, todos nós precisamos de um caminho de Emaús, onde nós nos encontramos com Jesus, com a sua palavra, na comunhão, e o nosso coração queima, arde, uma experiência toda pessoal, mas que nos direciona para a comunhão, para a submissão ao Senhor Jesus, para o amor fraterno entre os irmãos. Foi isso que aconteceu com aqueles 2 discípulos. É isso que precisa acontecer comigo e com você no caminho de Emaús. Que você experimente isso. Que Deus te abençoe. Que ao abrir as Escrituras, você perceba Jesus ao seu lado, te esclarecendo, te explicando, te ensinando o caminho, renovando você, fazendo arder o seu coração, desvendando os seus olhos, o seu entendimento, a sua compreensão a respeito da sua vontade para a sua vida, e que isso mude o seu ânimo. Se você tinha dúvidas, que elas sejam tiradas. Se você estava meio receoso de se entregar à comunhão com seus irmãos, que você vá correndo na direção deles, para que vocês juntos possam proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É a minha oração por você, é o meu desejo que você se experimente, tenha esta experiência do caminho de Emaús. Quero orar por você nesta hora. Feche os teus olhos. Deus querido, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nunca nos deixa sós. O Senhor sempre está ao nosso lado. E o Senhor sempre vem suprir a nossa necessidade, nas dúvidas, nos desejos, nas carências.
o Senhor entra com a tua providência e supre, ó Deus, de forças, de alegria, de esclarecimento, de direção. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente para, através da tua palavra, nos dar esta direção. Ó Deus querido, que para cada um que ora comigo agora, neste instante, o Senhor mais uma vez se achegue ao lado dele, exponha a sua palavra e traga esclarecimento, compreensão, renovação do ânimo, este coração ardente, ó Deus. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê direção, que Deus faça arder o seu coração. E até a próxima quarta-feira. está neste céu.